mais? Boa noite para todos. Boa noite, bem. Boa noite, Carla. Vendo aqui. Organizar os papéis aqui para a gente começar a nossa aula. Quem mais? A Elvira tá aí também, né? Que entra lá com outro nome, mas é Elvira também. Boa noite. A Elvira, quem mais? Que eu não dei boa noite. Os meninos eu dei boa noite. Boa noite. Ok. Vamos lá. Bom. Opa, tem mais gente chegando aqui. Boa noite, Ellen. Tudo certinho? Tudo bem? Vamos lá. Eu vou entrar aqui, abrir os slides para nós, para a gente conversar, e hoje vai ter uma atividade para vocês, tá? Depois eu explico certinho. Vamos pegar, deixa eu só abrir o slide aqui primeiro, espera lá. Deixa eu abrir aqui. Hoje é administração contemporânea. Está baixando já o slide. Arquivo. Compartilhar. Apresentar online. Permitir. Apresentar online. Vamos lá. Uma janela. Aqui, compartilhar. Tá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Iniciar. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Olha lá, tem gente chegando. Vou autorizar aqui. O Gabriel. Boa noite, Gabriel. Boa noite, professora. Tudo certinho aí? Tudo sim aí. Belezinha também, tranquilo. Então, vamos lá, vamos retomar de onde a gente parou e aí a gente avança mais um pouquinho hoje. Pessoal, eu dei umas ajustadas nos slides. Se tiver diferente do de vocês, não tem problema. Depois eu vou enviar esse que eu atualizei, tá? Eu só acrescentei umas coisinhas só, mas
Se vocês perceberem aí que está dando diferença, não tem problema algum, tá? Vocês estão visualizando meu slide? Está tudo certinho? O volume, estão me ouvindo? Está tudo certo? Tá, professor. Beleza, então. Bom, vamos retomar, então, de onde nós paramos, né? Nós estamos falando, ou nós vamos falar da abordagem contemporânea, e a abordagem contemporânea, para nós, o ponto de partida vai ser a partir da teoria dos sistemas, né? Depois vem a da contingência, a teoria do DO, do desenvolvimento organizacional, e até chegar nos nossos dias, tá? Então, vamos lá. A última aula nossa, nós já conversamos sobre a teoria dos sistemas, não foi? Quem lembra o que é sistema? Eu falei que sistema lembra o quê? Na nossa última aula. Quando a gente fala em sistemas, a gente tem que lembrar no quê? O que é um sistema? Vocês estão me ouvindo? Hã? Ontem, nós começamos a falar das teorias e falamos da teoria dos sistemas. Isso, Ellen, belezinha. Sistema envolve um conjunto de elementos, né? Foi disso que falamos, então, na aula passada, né? Que essa teoria dos sistemas, né? Que ela surgiu a partir da década de 50 e as organizações, vamos dizer assim, abraçaram essa forma de ver as coisas como conjunto, né? A partir da década de 60, que ela veio para dentro das organizações, certo? Começou aí esse trabalho com esse biólogo alemão, que é o Bertalan Fichte, e através do trabalho dele, trazendo uma visão do todo, né? Uma visão orgânica da empresa. Com isso, então, nós passamos a visualizar a empresa não como uma unidade de produção, né? Os autores anteriores falavam que a empresa era uma unidade de produção. E a partir da teoria dos sistemas, a gente vai ver que a empresa, na verdade, ela não é uma unidade, ela é um conjunto de elementos. É isso que a teoria traz, né? Nós já conversamos sobre isso na aula passada, da organização como conjunto de elementos. Já conversamos que nessa teoria dos sistemas, o Bertalan Fichte, ele acaba associando, né, a ideia de que ele é um biólogo e ele vai olhar a organização como um organismo vivo, né? Lembra que nós falamos disso ontem? A organização, ela é vista como um organismo vivo. Por quê? Por que organismo vivo? Porque ela não é aquela unidade mecânica, mecanicista, né? Da época do Taylor, do Ford. Agora a empresa vai assumir, a organização vai assumir uma posição de sistema, de conjunto de elementos, um sistema orgânico e não mecânico, né? E nós temos aí, nós já discutimos que ela, como um sistema
ela vai interagir com o ambiente externo. Ela vai estar preocupada não só com o que acontece dentro da organização, mas principalmente com o que acontece do lado de fora. Então, tudo isso nós já conversamos ontem, né? Falamos das características da organização como sistema, falamos do processo, né? Entra, transforma e sai, né? Entrada, processamento e saída, né? Ou seja, a organização como sistema aberto, ela interage com o ambiente externo. Se você olhar na época do Fordismo, por exemplo, Taylorismo, a organização era um sistema fechado, né? Porque ela só estava preocupada com o que acontecia no chão de fábrica, lá dentro. Ela não estava preocupada do que estava ocorrendo do lado de fora. Bom, então tudo isso nós já conversamos e eu só acrescentei mais alguns pontos que vocês precisam, alguns conceitos que a teoria dos sistemas trouxe para as organizações e que a gente tem que dominar esses conceitos, né? Porque eles ainda existem dentro das empresas, tá? Com a teoria dos sistemas, veio um conceito chamado de entropia. E o que é essa entropia? Ela vai dizer que todo sistema sofre deterioração, né? Tudo acaba tendo um desgaste. A entropia, ela é esse desgaste, né? A entropia envolve esse desgaste. Deixa eu só permitir aqui. Ela. Deixa eu ver se deu certo. Isabela, tudo bom? Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, bem, tudo certinho. Então, vamos lá, nós estamos vendo uns conceitos que estão acrescentados na teoria dos sistemas e depois eu mando slide para vocês aí, tá? Bom, o que quer dizer entropia dentro da teoria dos sistemas? A entropia, ela está relacionada que as organizações elas vão integrando. Tudo nessa vida passa por entropia. Você põe uma geladeira na sua casa e a geladeira, com o tempo, ela vai deteriorar, ela vai estragar, né? É um desgaste natural, né? Essa entropia é um desgaste natural, é uma decomposição, uma deterioração que o sistema passa, né? Os elementos que fazem parte do sistema, eles sofrem essa entropia, esse desgaste, certo? Um outro conceito dentro da teoria de sistemas é a ideia de entropia negativa. E o que quer dizer essa entropia negativa, né? É como se fosse uma reação a esse desgaste, né? É uma energia que ela vem para restaurar as coisas, para renovar, restaurar as coisas. Então, a entropia, ela gera um desgaste, uma perda. A entropia negativa, ela faz o contrário, ela vai trazer energias que vão possibilitar aí a reação, vamos dizer assim, e no sentido contrário do desgaste, e no sentido contrário dessa deterioração, tá? Então, entropia é o desgaste. Entropia negativa é a reação a esse desgaste. É uma energia positiva, contrária, né? Ela vem para restaurar
as energias, tá? Como eu falei, a geladeira lá da tua casa, lógico que com os anos, essa geladeira vai se desgastar. Então, ela vai entrar num processo de entropia, né? Ela vai ter um desgaste. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Se você não mandar consertar, se você não mandar fazer nada, a geladeira só vai deteriorando, estragando, né? A entropia negativa seria esse processo que você faz de mandar consertar, reparar, recuperar as energias, né, da sua geladeira, por exemplo. E você compara isso a todos os elementos que fazem parte de, tá? É a mesma situação. Chegaram, acho que 2 aí, né? Luzia, é isso? Luísa, Luzia, e chegou um rapaz aí também. Boa noite para vocês, tudo bem? Sei que entraram 2 aí. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Opa. Falou entropia, lembra desgaste. Falou entropia negativa, lembra que é uma forma de você recuperar as energias. A entropia negativa, ela vai combater o desgaste, né? Ela vai combater isso, certinho? Pessoal, sem dúvidas, tá dando para entender? Tranquilo? Sim ou não? Sim, tudo certo. Bom, bem, então vamos lá. Bom, aí um outro processo que ocorre nesse conjunto de elementos que são os sistemas é um processo chamado de homeostase do sistema. E o que é essa homeostase no sistema, né? É justamente a capacidade que a organização tem de manter o equilíbrio dela, de se adaptar ao ambiente. Então, isso a gente chama de homeostase. É quando ela consegue aí evitar a entropia, né? Ela consegue evitar o desgaste, evitar a entropia, que é o desgaste, certo? Vamos lá. Marco chegando. Aí. Boa noite, Marco. Boa noite. Belezinha? Tudo certo. Vamos lá. Tudo certo. Nós estamos finalizando aqui a teoria dos sistemas, que só faltou algumas coisinhas aí, eu acrescentei e depois eu mando slide para vocês, tá? Bom, então veja bem, entropia é o desgaste, é a deterioração dos elementos lá do conjunto que é a organização dela como sistema. Entropia negativa é uma força, é uma energia contrária que vai restaurar, né, as energias da organização, certo? Ela vai conseguir restaurar isso, tá? A homeostase é quando a organização como um sistema ela consegue manter o equilíbrio, mesmo tendo mudanças no ambiente, ela consegue se adaptar, né, e manter o equilíbrio nesse ambiente. Então, aí a gente dá o nome de homeostase, tá? E a heterostase, na teoria dos sistemas, nas organizações, ela ocorre toda vez que há um desgaste do sistema, né, até que ele tende a se equilibrar de novo, tá? Então, homeostase, o sistema mantém o equilíbrio. Heterostase,
ocorre um desgaste e aí ele vai em busca de se equilibrar. Tá? Então, pessoal, esses são alguns conceitos aí que vieram junto com essa ideia da organização como um sistema, da organização como um conjunto de elementos, certo? E por que então, esse uso dos sistemas na administração, nas empresas? Porque havia uma necessidade de integrar as teorias, né? Juntar, relacionar uma teoria com a outra, né? Seja as teorias científicas das relações humanas, estruturalista, comportamental, como também as novas teorias baseadas aí no uso da cibernética e da tecnologia da informação. Tá? Muito bem. O que é essa cibernética? A cibernética, ela envolve comunicação e transferência de informação. Então, quando é que a gente tem cibernética? É quando flui a comunicação dentro da organização. Essa comunicação, ela flui na organização e essa comunicação processa as informações, né? E ela muda ou pode ser alterada, né, para realizar melhor as tarefas. Então, a cibernética, ela está relacionada à comunicação e à transferência de informação. Informação para uma organização é tudo. Por quê? Por que é importante uma organização ter informação, gente? Por que vocês acham que isso é importante? Por que a informação ela é importante para uma organização? Para tomada de decisões? Perfeito, perfeito. Para tomada de decisão, né? Como é que eu vou tomar uma decisão se eu não tenho informação, eu não tenho dados? Como é que eu vou tomar decisão? Como é que eu vou falar assim para vocês, pessoal? Eu preciso aumentar as vendas na minha empresa. Se eu não tenho controle das vendas, eu não sei quanto que eu vendi mês a mês. Eu preciso ter informação. Então, é o que foi falado aí. A informação é tudo, é o coração do negócio. Porque eu preciso da informação para tomar decisão. Tá? Então, a cibernética e as tecnologias da informação, elas vêm nesse contexto da teoria dos sistemas, né? Para poder resgatar aí uma nova visão dessas organizações, né? E principalmente aí com as tecnologias da informação, né? Principalmente porque as tecnologias da informação são todos aqueles recursos de computação que eu preciso dentro da empresa. Eu preciso do computador para armazenar informação, para transmitir informação, né? Eu uso aí esses recursos computacional para tudo. Então, a cibernética, fazendo essa transferência de informação e da comunicação, e as TI, as tecnologias da informação, proporcionando recursos aí de computação, me auxiliam para armazenar informação, para transmitir
e para tomar decisão. Certinho? Então, aqui, o que acontece? Aqui a gente está encerrando essa teoria dos sistemas, certo? O que vocês vão observar? Que a teoria dos sistemas, ela está preocupada em trazer uma visão do todo, uma visão holística, global da empresa e principalmente daquilo que acontece dentro e fora da empresa. A teoria dos sistemas traz a visão de conjunto de elementos, né? E traz essa concepção de uma organização orgânica, né? De uma organização que funciona como organismo humano, certo? Bom, nós estávamos na década de 60. Quando chega na década de 70, uma outra teoria é que vai predominar dentro das organizações. Tá? E que teoria que é essa? É a chamada teoria da contingência. E o que é contingência? Contingência é aquilo que é baseado na incerteza. Contingência é o mesmo que incerteza. E o que marca o cenário das organizações na década de 70 são justamente as incertezas. Por quê? Porque tudo muda. Muda a tecnologia, muda a concorrência, né? E aí a organização é obrigada a mudar também nesse cenário de incertezas. Então, essa teoria da contingência, o que ela vem mostrar para nós? Ela vem dizer que quando a gente identifica, né, as variáveis, os elementos que afetam a organização, quando a gente consegue identificar isso, fica mais fácil para a gente fazer a gestão. Por quê? 3 elementos básicos podem afetar as organizações: as tecnologias, o tamanho ou a estrutura da empresa e a do ambiente. Esses 3 itens afetam e geram incerteza para as organizações. Bom, por que a tecnologia gera incerteza para a organização? Porque, olha só, como é que eu vou competir no mercado com o meu produto ou com o meu serviço sem utilização de tecnologia? Ou com uma tecnologia obsoleta? O que é obsoleto, gente? O que quer dizer obsoleto? Que não tem mais utilidade. Que não tem mais utilidade, que já está ultrapassado, né? Que já está ultrapassado. Então, olha só, a teoria da contingência, ela vai falar num cenário de incerteza por conta de mudanças na tecnologia, né? Ou seja, a maioria dos equipamentos aí, né, passam a ser automatizados, né? Predomínio de uma certa rigidez no fluxo de trabalho e avaliação, medição que eu preciso fazer para ver como é que está meu desempenho. Se está melhor, se está pior, eu tenho que avaliar. Outro item que causa incerteza
ou que a incerteza afeta na organização, é o tamanho ou a estrutura da empresa. Por quê? Porque uma empresa pequena, ela tem pouca necessidade de uma estrutura formal, né? Quando a organização é menor, às vezes até o próprio proprietário acaba fazendo quase todas as atividades, não tem muita formalidade. Agora, quando as organizações são maiores, aí eu preciso de ter relações mais formais. Eu preciso ter procedimentos, padrões, né? Para poder fazer a gestão. E aí eu vou definir se eu vou usar uma estrutura mais burocrática ou se eu vou usar uma estrutura mais orgânica, né? Então, essa teoria da contingência, ela foca nas tecnologias, ela reflete no tamanho ou na estrutura da empresa, e ela reflete também na questão do ambiente. As condições do ambiente onde a empresa está atuando, lógico que vai impactar do lado de dentro dela, no seu interior, né? Por quê? Se esse ambiente é estável, com pouca concorrência, maravilha. Agora, se esse ambiente onde a empresa está inserida é dinâmico, é muito concorrido, lógico que isso vai causar um impacto muito maior. Então, essa teoria da contingência, ela praticamente nega os princípios universais e definitivos da administração. Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte: num cenário de incertezas, não existe uma única melhor maneira de organizar uma empresa e de administrá-la. Tudo depende da situação. A prática administrativa é situacional e circunstancial. Para pensar um pouquinho. Essa teoria da década de 70. Nós estamos em 2021. Vocês acham que uma organização hoje, nos nossos dias, né? Ela tem condições de O que você acha? Vocês acham que a organização hoje, ela tem condições de definir uma única melhor forma de administrar nossos dias? Eu acho que não, professora. Não tem, né? E não tem por quê? Porque cada dia a gente vai descobrindo uma nova maneira de melhorar. Exatamente. Porque nós estamos passando por um cenário de muitas... Luiz Fernando, um cenário de muitas Mudanças. incertezas. E mudanças. Exatamente. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos matando um leão por dia. Cada dia a gente vê como é que nós vamos fazer para resolver o problema daquele dia. Não está assim? Né? Tá desse jeito. Está desse jeito. Nós não estamos num cenário estável. Nós estamos num cenário dinâmico. Nós estamos num cenário de incertezas, né? E num cenário de incertezas, a gente vai traçar os caminhos aos poucos. Não tem o melhor caminho. Não existe hoje o melhor caminho. É cada dia
nós vamos perceber como que as coisas devem ser conduzidas, né? É isso que fala para nós a teoria da incerteza. Olha só, pessoal, essa teoria é da década de 70. E é exatamente o que nós estamos passando aqui em 2021, né? O ambiente hoje, ele está dinâmico, o ambiente está instável, principalmente o ambiente externo das empresas, e com isso a gente não tem como definir uma única melhor maneira de administrar. Depende da situação, depende da circunstância, e aí a gente tem que fazer os ajustes. Então, qual é o foco maior da teoria da contingência? Ela vai dizer que situações diferentes exigem práticas diferentes, utilizando teorias separadamente ou de forma combinada para resolver os problemas das organizações, né? Então, a gente observa que, de acordo com que vão ocorrendo aí essas incertezas, essas mudanças, nós vamos fazendo as nossas adequações, tá? Então, a teoria da contingência, a teoria da incerteza, é isso que ela justifica. Muito bem. O que mais que diz essa teoria da incerteza? Ela vai dizer que o ambiente lógico, principalmente o ambiente externo, ele influencia muito a organização. Tanto na sua estrutura, como o seu funcionamento depende da interface com o meio, com o ambiente externo. Escute uma coisa, a pandemia ocorreu no ambiente interno ou externo das empresas? A pandemia. Externo. No meio externo. Aí, externo. Pegou o mundo inteiro. Pegou a Europa, pegou a América do Norte, a América do Sul, pegou a Ásia, né? Não tem lugar no mundo que não foi afetado por essa pandemia. Aí, eu pergunto para vocês, isso que aconteceu no ambiente externo afeta dentro das organizações? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Aí eu pergunto para vocês, esse impacto dentro das organizações vai mexer com a estrutura da empresa? Ah, mexe, né, professora? Porque cada dia a gente tem que se adequar de uma forma. Exato. Quantas empresas que não teve que implementar o home office e mandar o funcionário ir trabalhar em casa? Né? Quanta empresa que, por exemplo, ela era muito grande e precisou fazer um enxugamento para ela continuar funcionando? Quanto restaurante que mantinha lá N garçons, que mantinha N pessoas, e enxugou a estrutura, diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando, né? Então, o que vocês têm que perceber? Que essa teoria da contingência, essa incerteza, embora ela ocorra no ambiente externo, ela está lá fora da empresa, ela vai mexer com a estrutura interna da empresa. Ela vai mexer dentro da organização, né? Por quê? Olha, ou eu vou ter que passar a produzir menos, ou eu passar a produzir mais. Imagina uma indústria que produz o álcool gel. Como é que ficou a produção do álcool gel com essa pandemia? Cresceu Aumentou bastante. ou diminuiu?
Aumentou bastante. Demais, todo mundo querendo álcool gel. Chegou a faltar no comecinho, não encontrava álcool gel, você não encontrava luva, máscara, lembra? No comecinho da pandemia não tinha máscara, não tinha álcool gel. Nem o álcool líquido. Nem o álcool normal, né, Nayara? Nem o álcool normal não tinha quem dirá o gel. Nem o de acender churrasco. Para nada, né? Para nada. Então, olha só, pessoal. É isso que a gente tem que entender. Que uma mudança no ambiente externo, ela pode trazer impactos muito grande na estrutura interna da empresa, dentro da empresa. Né? Então, vamos lá. É isso que a teoria da contingência está falando aqui para nós. Certo? E aí, dentro dessa teoria, ela vai dizer o seguinte: diferentes ambientes requerem modelos de organização para poder obter eficácia. Requer diferentes modelos. Um modelo de organização para cada situação. Ou seja, o ambiente influencia e condiciona as características da organização. Não há uma única melhor maneira de administrar. Tudo depende das circunstâncias do ambiente no qual a empresa está inserida. Né? Então, nós estamos aí vulneráveis ao que acontece nesse ambiente externo, tá? Muito bem. Então, vamos... Opa, deixa eu só arrumar aqui. Muito bem. Já está quase terminando essa teoria. Então, o que é que nós temos com isso? Olha, tem alguns autores dentro da teoria da contingência e eles fizeram algumas pesquisas em algumas empresas, isso na década de 70. E eles foram chegando às conclusões com relação ao impacto que essas alterações do ambiente poderiam trazer para a empresa. Então, vocês têm aí a pesquisa de Chandler, a pesquisa de Burns e Stalker, a pesquisa de Lawrence e Lors, e a pesquisa da Johan Woodward. O que é que o Chandler pesquisou? Na década de 70, ele foi fazer lá uma pesquisa, uma entrevista em empresas multinacionais. Ele pegou a GM, DuPont, né, Standard Oil, Sears, né? E ele, o que é que ele observou com relação a essas empresas? Ele observou que a estrutura delas era continuamente mudada para poder adaptar e obter eficácia em sua atuação. Ou seja, eram empresas que tinham flexibilidade para mudança e para se adaptar de acordo que fosse ocorrendo essas mudanças. Então, o foco nessas empresas estava na estratégia e na estrutura. E aí eles mudavam de uma estrutura centralizada para uma estrutura descentralizada. Pessoal, o que é estratégia em uma organização? O que é a estratégia dela? Quando eu falo assim, eu preciso traçar uma estratégia, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de caminhos escolhidos.
as minhas vendas estão baixas. Qual vai ser a estratégia que eu vou traçar? Qual o caminho que eu vou escolher para poder aumentar minhas vendas? Estratégia é caminho escolhido. Tá? Então, o Chandler quis dizer com essa pesquisa que essas grandes empresas, na época, elas conseguiam sobreviver num cenário de incerteza. Por quê? Porque elas continuamente mudavam a sua estrutura para elas poderem se adaptar. Outros pesquisadores aí, Burns e Stalker, também foram pesquisar como é que as organizações sobreviviam diante de um cenário de incerteza. Na época, eles fizeram pesquisas em 20 indústrias para saber que jeito que o meio externo impactava essas indústrias. E aí eles chegaram a uma conclusão de que as empresas poderiam ser classificadas, as organizações, em dois tipos. Uma organização mecanística ou uma organização orgânica. Então, vamos lá. Estão conseguindo visualizar meu slide aí? Sim. Belezinha. Então, vamos lá. O que é que ele quis dizer com organizações que, diante de um cenário de incertezas, funcionam como sistema mecânico ou como sistema orgânico? Eles vão dizer o seguinte: empresa com um sistema mecânico, a gestão dela funciona baseada na rigidez, permanência. Ó, toda vez que eu falar sistema mecânico, vocês têm que lembrar de uma empresa e de funcionários trabalhando no ritmo da máquina, como se fosse uma máquina. Tá? Sistema mecânico lembra da máquina. Como que é esse sistema mecânico? Ué, lá dentro predomina a rigidez, a permanência, tudo é definitivo, tudo é baseado na certeza, na previsibilidade, o ambiente é estável. Esse cenário retrata as teorias tradicionais. Taylor, Ford, Fayol, tá aqui, ó. Sistema mecânico, onde predomina a burocracia, regras. Ou seja, essas teorias tradicionais, principalmente o Fordismo, trabalhava como um sistema mecânico. Nem olhava o que estava acontecendo no ambiente lá fora. O que importava é o que acontecia dentro. Né? Então, esse sistema mecânico, ele é apropriado, ele funcionou, ele deu certo na época. Por quê? Porque o ambiente era estável. Eu praticamente nem tinha concorrentes na década de 1910, 1920. Nem tinha concorrência. A partir do momento que o cenário vai mudando e a concorrência, a competitividade vai aumentando, esse sistema mecânico repetitivo já não dá mais já não funciona, não dá mais o resultado esperado. Certo? Então, aí nós temos o chamado sistema orgânico. Lembre da teoria do sistema.
Se o sistema mecânico lembra máquina, o sistema orgânico lembra o quê? Organismo? Perfeito, organismo. Organismo, como o organismo humano, que tem órgãos e tem funções. E como que é o organismo? Ele é flexível, ele se adequa às mudanças, ele muda, ele tem adaptabilidade, ele vai se adaptando às mudanças. Predomina a incerteza, a imprevisibilidade. O ambiente é constantemente mutável, ele muda. E aí nós temos a teoria da contingência dentro desse modelo de sistema mecânico, a teoria baseada na incerteza. E ao invés da burocracia seguindo regras, eu tenho a adocracia, que eu não vou precisar de regras. Eu me ajusto conforme a situação. Ou seja, o sistema mecânico, o sistema orgânico, ele é ideal para organizações que estão diante de um cenário. Deixa eu ver se consegui. Aí deu. Ou seja, esse sistema orgânico, ele é apropriado para ambientes mutáveis, que mudam. E é mais ou menos o que nós estamos passando hoje. É um cenário de incerteza, é um cenário de mudança. Então, não adianta eu ter rigidez, não adianta eu querer certeza, não adianta eu querer previsibilidade. Não tem, não tem. É um dia de cada vez. Certo? Pessoal, alguém está tendo alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo tão quietinho assim? Entendendo tudo? Bom. Tá tranquilo, Então vamos por lá. enquanto. Legal, então. Tá bom, bem. Vão me dando feedback para eu saber aqui se está rápido, está devagar, se estão entendendo. Vão me dando feedback, tá? Bom, então nós falamos da pesquisa do Chandler, da pesquisa do Burns e Stalker, que eles classificaram as empresas em mecânica ou orgânica. E aí teve também uma outra pesquisa do Lawrence e Lord, né? E eles foram pesquisar as empresas, como é que essas empresas sobreviviam dentro de um ambiente de incertezas. E eles chegaram à conclusão que as organizações, elas tendem a diferenciar a sua estrutura. Os departamentos, as divisões, os departamentos fazem parte também da estrutura. Elas tendem a diferenciar a sua estrutura sob condições de um ambiente dinâmico e mutável. Então, o foco está no ambiente e na estrutura. Tem empresas que precisam aumentar a estrutura, mais departamentos, mais funções. Outras têm que enxugar a estrutura, menos departamentos, menos funções. Tem empresa do ramo alimentício
que com toda essa crise aí que nós estamos passando por conta de pandemia, está batendo recorde de produção. Empresas de alimento. Nunca produziram e nunca venderam tanto alimento. E é um cenário de incerteza. Né? Umas enxugam, encolhem e outras se expandem. Tá? E a última pesquisa é de uma socióloga industrial chamada Johan Woodward. E ela faz uma pesquisa com 100 diferentes empresas para que ela possa verificar como é que essas empresas conseguem sobreviver num ambiente de incertezas. Né? E ela chega à conclusão que o que ajuda muito essas empresas é justamente a questão da tecnologia. A tecnologia adotada pela empresa é que vai determinar a estrutura dela e o comportamento organizacional. Ou seja, vamos supor, se eu vou produzir em grandes quantidades, eu tenho recursos tecnológicos que me ajudam a produzir assim. Se é uma empresa totalmente, uma indústria totalmente automatizada, a tecnologia, lógico, vai me ajudar muito na produção. Então, ela chega na conclusão que a tecnologia contribui muito nesse cenário de incertezas, que é esse cenário que nós estamos falando da teoria da contingência. Tá? Muito bem. Então, pessoal, quando a gente se refere a essa teoria, vocês têm que ter na cabeça 3 pontos essenciais. A teoria da contingência, ela é uma teoria baseada em incerteza, e essa incerteza é em decorrência das mudanças do ambiente externo, em decorrência das tecnologias, e em decorrência da estrutura ou tamanho da empresa que tem que ser ajustado por conta dessas situações vulneráveis. Tá? Então, a teoria da contingência diz: não existe uma única melhor maneira de organizar e administrar uma organização. Ela reconhece que existem inúmeras formas e modelos de como eu posso organizar. A organização é um sistema aberto. Ela sofre influência das coisas que acontecem no ambiente externo. Se muda a lei, uma legislação ambiental, se muda uma lei, acontece lá fora. Mas a minha empresa vai ter que se adequar. Né? Se tem uma mudança econômica, é lá fora, mas vai afetar a minha empresa, a mudança econômica. A pandemia aconteceu lá fora, mas está afetando dentro da minha empresa. Então, a empresa é um sistema aberto, interage com o ambiente. A estrutura e o funcionamento da organização vai depender do ambiente externo e da tecnologia que essa empresa tem. E ainda, a organização deve se adaptar ao ambiente para obter eficácia, para ela obter resultado. Então, o que a gente tem que entender? Que as variáveis internas, o que acontece dentro da organização, a gente tem controle em cima. E você pode intervir. Aquilo que acontece fora da organização, as mudanças no ambiente, nós não temos controle. Se você não tem controle, você tem que se adaptar. Não tem outro caminho. É adaptação. Certinho? Então, é isso que eu tinha para passar com relação a essas 2 teorias, né? Tanto a dos sistemas,
quanto a da contingência, que eu acredito que são teorias que têm tudinho a ver com a nossa realidade hoje, né? É um momento que nós estamos passando aí também de incerteza, certo? Agora, vocês vão entrar lá no Classroom, eu deixei lá, acho que eu deixei aqui no slide, mas vocês vão postar lá para mim. O que vocês vão fazer? Esse é um estudo de caso, né, que chama mecanicista ou orgânica. Vocês vão fazer a leitura desse estudo de caso, baseado no que vocês viram sobre a teoria sistêmica de conjunto e a teoria da contingência, da incerteza, e ver para mim essas 4 questões, tá? E aí, na próxima aula, eu vou discutir com vocês e a gente abre para discussão o que vocês responderam. Só que essa atividade vocês podem fazer já, nesse instante. Eu vou fazer chamada e vocês vão estar fazendo essa atividade e postando para mim no Classroom para a gente discutir na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Sim. Beleza, então. Eu vou fazer a chamada e vocês vão fazer a atividade, vão postar lá, cada um faz o seu individual e posta tudo lá, porque o nosso controle vai ser por lá. E aí, o que tiver de... Aí, na próxima aula, a gente abre para discussão, tá? Vou fazer a chamada aqui, tá bom? A Andriele... Ô, professor, meu amigo falou que quer dar boa noite pra senhora aqui. Dá boa noite agora. Você tá puxando o saco na hora da aula? Fala aí agora, acabou a aula. Olá, boa noite. Good night, thank you. How are you? Fine? Help. That's okay? Hã? That's okay? What's your name? What's your name? Hã? My name is Baguá. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Até que enfim alguém dá as caras, hein, Everton? Ninguém gosta de mostrar as caras aqui nessa sala de aula, tá difícil. Não conheço os alunos ainda, que nem visualizar ninguém ainda. Só pelas fotos, é lógico. Mas tá bom. Bom, a Andriele, vai, continua aí, ela responde aqui no chat, né? Beatriz. Presente. Beatriz. Tá aí. A Bruna Lopes. Tá no chat. Tá no chat, tá bom. O Bruno Moura. Tá no chat. Elvira. Tá no chat. Gabriel Teles. Eu. Tá aí. Ellen. Chat. Cauane. Chat. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ir por aqui por causa da minha lista de chamadas. Tá bom? Lucas Gonçalves. Presente. Tá aqui. Marco Alan. Presente. Nayara. Presente. Tá aqui. Raíra. Raira. Eu vou pôr um acento aqui no ar para eu lembrar. Ó, é Raira, então, né? Raira. Pra cá. Calma que nós temos 6 meses pela frente. Eu vou aprender o nome. Vamos lá. A pronúncia só, né? Carla. Chat. Diogo. Presente. Aqui. Deixa eu ver se o povo do chat está respondendo. Diogo está aqui. Everton.
Presente. Tá, colega aí. Giovana. Presente. E Isabela. Então, tudo respondendo aqui, belezinha. A Isabela. A Isabela não respondeu nem no chat, mas ela está online, não sei. Bom. Letícia. Presente. Luiz Fernando. Presente. Tá. Quem é que chegou hoje aqui que não estava na minha lista? Deixa eu pôr o nome aqui. Deixei de chamar alguém? Acho que estão todos aí, né? Bom, quem... Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Estão faltando 2, é a Carla e a Isabela. A Carla já respondeu. Só a Isabela, Aqui, então. estava travado o meu computador. Ah, belezinha, então, Isabela. Agora fechou. Agora tá certo, Raira. Tá. Vocês vão lá, então, para o Classroom fazer atividade e postar lá? Desse estudo de caso? Ah, até a próxima aula, porque na próxima aula eu já vou discutir com vocês. Nossa próxima aula. Aqui, ó. Até terça, tá? Porque aí eu vou discutir com vocês. E vê se o slide está lá com a data de hoje, do dia 3 de março, senão eu posto lá para vocês o slide de hoje. Tá? Então, vocês podem fazer a atividade. Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Boa noite, Boa noite, professora. professora. Professora.